galera da Carona do Agro, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo 100%? Hoje falando diretamente de Caçador, aqui em Santa Catarina. E já agradecer de antemão esse convite aceito, né, cara? Com certeza. Jerônimo Toledo com a gente aqui, uma salva de palmas pro Jerônimo. Faz o barulhinho de todo. Aê! Faz a salva de palmas. O cara do agronegócio, conheci o Jerônimo lá no Agro Innovation. Esse ano, em 2023, a gente esteve junto lá em abril. O cara que desde o começo viu o evento e tudo, apoiou a gente. E quando a gente está por perto, a gente tem que estar visitando os amigos, tem que estar em contato com os amigos. E nada mais justo que estar hoje contigo para poder conversar e de um jeito diferente, né? Porque hoje eu não estou no nosso veículo, né, cara? Eu estou no teu veículo hoje, cara. Verdade. Obrigado de novo, Jerônimo. Eu que agradeço a oportunidade, é uma honra ter você aqui na nossa região, né? Apesar Capaz. que eu sou curitibano, natural da Lapa, né? Curitibano aqui no Alto Vale, né? E não podia deixar de prestigiar, dar um abraço do amigo aí. Tá louco. E dar uma volta aí nesse carro feito pro agro, né? Com certeza, cara. Você falou um dia que o sonho do engenheiro agrônomo quando se forma é ter uma Dodge Ram, né? Exatamente. Então, o sonho do intermediador do agronegócio é ter uma M3 amarela, né? Então... É uma M3 amarela que, na minha visão, é mais um verdão abacate e tudo do que a M3 amarela. Mas, para um cara diferenciado igual você, é um carro que faz jus ao perfil do nosso profissional que está aqui para conversar com a gente hoje. Então, irmão, de coração, obrigado mesmo. Tudo. O Maquele está aqui atrás, ela está escondidinha, ela não quer aparecer hoje. Minha esposa. A esposa do Jerônimo está aqui atrás, ela não quer aparecer hoje, mas está tudo bem. E a intenção de hoje, como todo mundo aqui, como todo mundo bem sabe, a intenção do podcast aqui é sempre a gente trocar a melhor ideia, né? Trazer essa visão do agrocomercial, trazer essa vertente de atuação. Então, na primeira oportunidade, a gente trouxe o Cleiton aqui da AgriQuem para estar conversando, e hoje estou trazendo o Jerônimo, que inclusive é sócio proprietário da Brutus Agro. De onde que veio o nome Brutus? Como que surgiu a Brutus? Só comenta pra gente um pouquinho, só pra gente poder situar o pessoal, o que o Jerônimo faz, qual que é tu falou lá atrás que o sonho do engenheiro agrônomo é ter a Dodge Ram, que a vontade, o sonho do intermediador, no caso, é ter uma BMW M3 amarela, mas Isso. O que é esse trabalho do intermediador? Comenta pra gente um pouquinho como que surgiu, o que é que tu faz, qual que é o teu ramo de atuação? O intermediador, eu entendo que tudo aquilo que nós não produzimos, né, não engenhamos, não somos industrial, fundador, nós intermediamos de alguma forma. Seja ele como distribuidor, como revenda, como comunicador, como agenciador, né? E dentro do agronegócio é um ramo muito forte depois da pandemia. Entendo. Onde as pessoas buscam oportunidade de negócio, uma forma de sustento. Porém, o intermediador do agronegócio, que é o Mindma Agrobusiness, que é onde eu estou colocando esse nome como marketing, é o que liga as pontas. É o que liga a necessidade do cliente com o produto a ser vendido. Show. Então, dentro do agronegócio, a gente faz commodities de açúcar, frango, porco, ureia, cloreto, MAP, sulfato. Dentro desse segmento, a gente consegue ligar essas pontas. É bem verticalizado, então, né? Bem verticalizado. Bem diferente. É uma das frentes que... eu sou filho de caminhoneiro, né? Então, eu vim de uma família muito simples. Então, a logística esteve sempre muito forte. E a logística é um percentual muito forte dentro do agronegócio. Com certeza. Inclusive, o Brasil ele tem mais custo interno com logística, digamos, internamente do que externo, né? Perfeito. O custo internamente é muito mais alto do que o custo de exportação. Sim, porque o modal rodoviário ele é um custo alto, né? Ele depende de diversas vertentes e eu vim desse mercado. Então, tanto cotação de frete, embarque, desembarque, cadência de armazém, logística de entrega. Então, é essa parte onde eu vim. Facilitou muito para eu estar buscando o produto e alocando onde via os clientes minhas necessidades. Por quê? Porque eu entregava para os clientes que precisavam, né? Então eu sempre embarquei em grandes players, Yara, Mosaic, diversas formas, e ali eu fui me capacitando. Como eu costumo dizer, o mal ele tripudia na nossa ignorância.
Ah, com certeza. Então, quando a gente não sabe o que a gente está falando lidando, a gente se bate demais. E esse é um dos maus, nos problemas, os gargalos que eu vejo do intermediador. O intermediador, ele não sabe o que está falando, não se capacita, não se especializa, não conhece, não tem um network assertivo, então ele acaba se batendo. Porém, esse trabalho que a gente faz é um trabalho, inclusive, os nossos próprios clientes eles nos referenciam, porque a gente estuda, sabe, da cadeia do supply de ponta a ponta. O que acontece, como acontece, e é ali que a gente tira o nosso sustento, que a gente faz o que a gente gosta. Porra, que legal. E problemas sempre acontecem, né? Mas mas isso é normal. Não vou falar normal, porque não vou normalizar, mas é comum acontecer, né? Sim, sim. Então, hoje em dia, a confiança é uma moeda de troca. Com certeza. Então, você passar com transparência a operação já é quase 80% do caminho andado que o mundo precisa. Eu procuro sempre falar para os meus colaboradores, você não precisa ser um ponto fora da curva. Hoje em dia basta você fazer o necessário. Com certeza. Tá difícil deixar o necessário. Às vezes o arroz com feijão bem feito, né? Perfeito, cara. Então, é sobre isso que a gente faz, né? E esse é o nosso trabalho. Você falou essa questão da credibilidade, de fazer com maestria, de fazer bem feito, né? Com excelência, né? Com excelência. Hoje, há quanto tempo você está nesse mercado? Vão fazer 5 anos que eu estou só no agronegócio, né? Na parte de fertilizantes. 5 anos com fertilizantes? 5 anos de fertilizantes e já fazem quase 15 a 12 anos que eu estou como empreendedor no ramo de transporte. Antes disso, trabalhei em diversos transportadores, como embarcador, né, de frota, Mato Grosso, nível Brasil, polietileno, industrial, agroindústria, frios. Então, eu tive uma bagagem, né, dentro do ramo de transporte e comecei a empreender como transportador, né. Eu sempre falo para a turma dos meus treinamentos, dos meus mentorados, eu falo o seguinte: por onde você vai, dificilmente tu leva o sobrenome da empresa que você trabalhava, quando você sai de uma empresa. Sim. Né? Você hoje sendo um empreendedor, né? Você estando à frente, você tem a sua equipe, você tem a tua empresa, mas hoje, quantos % daquilo que a tua empresa gera de receita, daquilo que tu consegue de faturamento de forma anual, é responsável somente pela corporação? E quantos % é responsável somente por esse cara aqui que faz a frente? No sentido assim, qual que é a importância do teu nome dentro desse negócio? É esse ponto que eu quero chegar. Sim, o empreendedor, né, que é um vendedor que se legalizou, sempre costumo falar. Com certeza. O empreendedor é um vendedor que se legalizou. Então, quando eu falo Brutus Agro, eu legalizei com o MAPA, todas as licenças cabíveis, a DAPAR, que você precisa para passar essa credibilidade com qualquer compliance de empresa séria, caso aconteçam problemas legais. Mas hoje, na empresa, eu posso dizer que 90% do faturamento da empresa depende da minha pessoa. Depende de dos ti. relacionamentos, qual eu conheço o Natan. Natan, fala com o Geroni. Show. O Geroni fala A, B ou C. O Natan referenciou, você é o Geroni? Sim, tal. Você vai faturar por qual empresa? Aí a empresa vai entrar num segundo momento. Eu sempre costumo falar para as pessoas que os grandes marcos, inclusive do marketing digital, primeiro eu ter o CPF, depois eu ter o CNPJ. Exatamente. E o empreendedorismo brasileiro, ele teve uma crença limitante de achar que era o contrário. Né? Então, essas capacitação, que é onde você expõe muito, ensina isso muito nas tuas mentorias, nos teus treinamentos, é uma verdade prática e real para que você consiga ter resultados mais rápidos, né? Com certeza. Então, hoje, nós tivemos... Vamos falar desse ano. Esse ano tivemos um primeiro semestre muito difícil para o agronegócio, né? Cara, esse ano de verdade atribulou bastante, né? Principalmente para de fertilizante, né, cara? Pegou muito. Foi somente a área de fertilizante ou geral? Tava desse jeito? Geral, porque o Brasil é visto lá fora como uma grande roça, né, Natan? Ah, com certeza. As pessoas também não têm esse conhecimento de fazer, mas o Brasil é feito com uma roça gigantesca. Eu pergunto de fertilizante porque é a cadeia que eu tô diretamente ligado, né? Sim. Então eu atendo revendas, atendo multinacionais, então tá todo mundo ligado. Então essa parte do fertilizante a gente sofre praticamente junto com o produtor, né? Perfeito, que é onde você aduba, que é onde faz o produto sair com excelência, que é o adubar, né? Que é o
O semiárea do bar. Então, o fertilizante é essencial, né, cara? É praticamente o todo do negócio. Mas visão, então, só fazendo esse adendo aqui, visão de quem tá na ponta, do cara que tá lá mexendo com a exportação, mexendo com a importação, com as multinacionais, que tem esse trabalho já há 5 anos. Cara, o que tu fala do cenário? Muito atraso de entrega de fertilizante? O que justificou tudo isso? Na minha visão... como cara da ponta. Vamos falar hoje pela tua realidade ali. Na minha visão, a mudança política teve um fator determinante na questão dos produtores rurais anteciparem as suas compras, né? Ah, sim. Ficaram um pouco assustados com algumas coisas de mercado, o cenário político atrapalhou, mas é um medo. Uhum. Por eles... Os grandes latifundiários estão numa situação confortável, eles não abriram o mercado. Então, quando o Natan, digamos, dentro do bairro dele, o Natan tem um custo de gasto no mês. Se o Natan não gasta, o mercado perece, o comércio não, o dinheiro não gira. Uhum. E o dinheiro não girou nesse primeiro semestre. Então teve aquele boato que não sabia o que ia acontecer e o pessoal não comprou. Tanto é que nós faturamos, digamos, 20% do que a gente esperava no primeiro semestre. E em agosto, cara, a gente explodiu o nosso faturamento com compras, porque o fertilizante é pago toda à vista. Uhum. E já sabia que ia estourar na logística, que é o que está acontecendo agora. Prazo de entrega, os armazéns, a logística de armazém portuária não tem cadência de carregamento, não tem pessoal, não tem maquinário, não pode misturar os armazéns. Então tá um atraso muito grande que está ocasionando, inclusive, o produtor pequeno que depende de pegar o produto na agropecuária. Uhum. E não é um problema que não tem, é que o pessoal, pensando numa cadeia global, o pessoal que importava não importou, cara. Ninguém está comprando, eu não vou colocar milhões na frente se eu não tenho certeza do que vai acontecer. Vou armazenar onde? Começa por seguinte ponto, né? Sim. Então, primeiro armazenar, segundo custo, porque fertilizante é à vista. Então, você tem que tirar um fluxo gigantesco, né? Às vezes sim. Tem empresa que depende 100% de fluxo de caixa. Tem empresa, né? Tem muitos fatores que influenciam isso daí. Mas fez recordar um pouco daquilo que aconteceu na pandemia também, né? Não pelos mesmos motivos, né? Sim. Mas esse atraso, né? Na entrega dos produtos, e aconteceu também lá atrás, né? E eu vejo que as grandes também estão comprando produtos no chão. Quando eu falo produtos no chão, é produtos que já estão em importação. Uhum. Então o pessoal chegou e limpou o estoque. Ó, isso aqui é meu, pagou, liquidou. Vamos garantir o nosso aqui. E, digamos, as grandes são volumes de grande mora, com linha de produção e tal. Então, realmente tem um gargalo logístico muito forte que está impactando na ponta. E é nesse cenário que a gente vê. Consequentemente, lá fora também está muito aquecido, né? Abalou o nível de economia. China travou algumas compras, tá o tender da Índia aí esperando para terminar. Então tudo isso são rumores que vai fazendo o pessoal não ter uma certeza do que comprar ou não comprar. Isso resulta na economia, né? Com certeza. Trava aqui, trava ali. Esse posicionamento do fertilizante, o produtor, obviamente, demorou mais, como você mesmo disse, 20% de faturamento no primeiro semestre. E o produtor se posicionou tarde, a empresa se posicionou tarde para poder comprar. Obviamente as importadoras também se posicionaram mais tarde, e isso digamos, é um efeito dominó, né? Vai estourar na ponta. Estoura na ponta. No final das contas, estoura na ponta. Questão, Jerônimo, assim, a gente estava falando esse adendo do fertilizante só para poder entender um pouco do mercado, até para o pessoal poder se situar também, né? Porque tem muita gente às vezes não entende tudo aquilo que está acontecendo, né? Acredita que é só uma situação de mercado, mas não é, né? As tomadas de decisões influenciam o mercado como um todo. Sim. Né? Então, se é uma tomada de decisão meio que massiva, obviamente o mercado vai acabar sofrendo com isso. Mas no restante do mercado, além do fertilizante, o que tu tem sentido? Como é que tem sido? Tu comentou de açúcar, tu comentou de grãos, tu comentou aí de carnes. Então, o que você vê dos outros cenários, né? Esse cenário macro também. O fertilizante sempre foi o meu carro-chefe, que foi onde eu comecei, né? Uhum. Fazendo a comercialização da ureia automotiva, ureia industrial, que é onde eu tinha uma pegada maior. A ureia agrícola também é o carro-chefe, então vem cloreto, o NPK, né? Uhum. A ureia, o fósforo e o cloreto é o nosso carro-chefe. No primeiro semestre, como deu uma estacionada, a gente diversificou. Conseguimos intermediar alguma coisa de açúcar, que é o Brasil o maior produtor de açúcar, então ele monetiza muito bem no mercado lá fora, isso para estabilizar, para a gente ter rendimentos, né? Uhum. O mercado interno de milho também continua girando normal, né?
mas a gente sentiu a saúde financeira das agroindústrias, né? Tem algumas empresas que a gente atende aqui que estão estendendo muito prazo. E quando uma empresa grande estende muito prazo e não se tem um risco sacado de recebimento, cara, você não sabe o dia da manhã, você não sabe... não é numa consulta de Serasa que você vai entender o pulmão de uma empresa. Exatamente. Né? Então isso assusta, porque a gente está falando de moras de milhões, né, Natan? Então não é pouca coisa. Não é pouca coisa, mas eu vejo que a economia se movimentou porque precisava comer, mas o X da questão que o agro movimenta o Brasil. Quando eu falo agro, eu falo de maquinário, falo de caminhão, falo de implemento, falo de toda a cadeia do agronegócio. Né? Não somente o fertilizante, agropecuário, o veneno, a semente, esse tipo de coisa. Mas tudo é uma engrenagem que uma coisa puxa a outra. Mas agora está tudo muito em alta, né? O pessoal está buscando e não está atendendo, não está dando mão de obra qualificada para atender o cliente, né, de uma forma assertiva, de uma forma correta, entender a necessidade. E é isso que eu vejo. Mas não é problema de dinheiro. Entendo. A gente sabe que nós somos um país muito próspero, o agro é um país próspero, então as pessoas... Uma locomotiva, né? Que não tem essa noção é porque falta conhecimento. Haja visto que o pessoal lá de fora, falando no mercado internacional, o dinheiro chega antecipado no Brasil. Ah, com certeza. Então não se existe o fiado no agro. Não nessa situação quando a gente está falando aqui, de forma direta, a escala que vocês fazem negócio, né? Nessa escala realmente não tem, né? Sim. Pagamentos à vista, o prazo máximo de pagamento é o quê? 30 dias, às vezes antes disso, 15 dias, que seja. É tudo antecipado porque a gente está falando de lotes de 500 a 1.000 toneladas de mercadoria, né? Claro que a agropecuária, como já tem uma situação mais comercial com o produtor, é óbvio que ele tem as linhas de crédito, tem vários tipos de negociações, digamos assim, né? Mas eu estou falando em escala de distribuição nível porto, né? Já chega tudo quitado, né? Ninguém vai trazer um navio lá de 250 milhões para tentar a sorte e vender. Não, para ver o que vai acontecer, não. Ninguém vai fazer essa loucura. É nesse sentido que eu falo, né? Além da dificuldade É lógico, você tem que fazer uma previsão, você tem que ter um firme, tem que ter um garantido para que você possa estar se movimentando. Qual que é a principal dificuldade que tu enfrenta dentro desse cenário? De forma geral, assim. Isso pode envolver tanto parte interna da empresa, quanto parte de gestão, quanto parte mercado. O que tu vê, assim, que limita bastante as operações? O que tu percebe, assim, que pode ser um fator limitante? Ou que é um fator limitante na tua visão? Tem algo que eu carrego para minha vida, Natan, e acredito que muito na sua, porque nós somos do interior, chama-se princípio de honra. Quando se fala princípio de honra, é que você tem que aprender com quem sabe primeiro. Com certeza, né? Para depois fazer. Meu pai falava assim, começa de baixo. Começa de baixo, né? Para eu chegar onde o Natan cara, eu admiro o Natan. Eu tenho que comer 1 quilo de sal com o Natan. Justo, concordo. E essa geração de agora, imediatista, eu não estou falando de geração, estou falando de adolescente, estou falando da geração nossa. Isso. É muito imediatista, eles querem tudo para ontem. E não é assim, né, Renan? Não é, você já vai entender o que eu estou falando para você. O agro, depois da pandemia, muita gente teve dificuldades financeiras, entrou no agronegócio, entrou em plataforma e bagunçou o mercado, cara. Eu conheço fulano que faz isso aqui e aquilo que eu falei, a falta de conhecimento, né, é o que mais limita. É o que mais limita. E as pessoas estavam enfiando os pés pelas mãos. Aí um falava para falava para outro, e todo mundo queria ganhar um negócio que não sabia nem como existia. E bagunçou o mercado. Então, choveu de estelionatário, choveu de golpista, e isso fez com que o mercado se retraísse. Que a gente está falando do mercado de milhões de dólares, né? Então, que é a questão da importação, que é a questão do agro. Então, isso me dificulta bastante quando as pessoas, nem todo mundo nos conhece. Né? É fácil eu chegar hoje aqui pro Natan, que é um cara de mercado, um cara digital, engenheiro agrônomo formado, usar a tua imagem, eu conheço o Natan, chego lá, o pessoal sabe que o Natan é um cara correto, um cara idôneo, tá com o Natan, acho que o cara tem tangibilidade de alguma coisa. As pessoas não têm isso. As pessoas não gostam de jogar uma gestão à vista. Tô comprando de fulano, tô beltrano, ciclano, se quiser você pode ver. É tudo nas escuras.
Não tem clareza. Não tem clareza, e isso dificulta o nosso mercado. Então, às vezes eu falo pro meu cliente, cara, deixa eu entender a tua necessidade. E às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer, porque ele só levou porrada, só levou golpe, só deu errado o negócio dele, ele não sabe o que... Não, calma, o senhor sabe como é que funciona? Então, deixa eu explicar pro senhor. É a mesma coisa que eu falei quando fui comprar um tênis, esse tênis que eu tô hoje aqui. Depois eu vou filmar o tênis pra vocês, o tênis que o Gerônimo tá... Não, calma aí, deixa eu arrancar esse negócio aqui, calma aí. Eu vou filmar o tênis desse cara, só pra vocês darem uma olhada. Olha ali, o tênis dessa peça, olha lá. O tênis desse ser humano, olha ali. Rei e super-herói, cara. Não, um dia eu chego nesse nível aqui. O tênisinho deu bom. Quando eu cheguei e falei pra essa vendedora, até minha esposa estava junto. Vou filmar, botar aqui agora pra filmar. Quando eu cheguei e falei pra vendedora, eu falei pra ela assim, que o cliente ele nunca sabe o que ele quer. E tem hora que realmente, mesmo tendo necessidade do produto, mesmo precisando comprar, mesmo ele sabendo que ele tem que se posicionar, na hora de comprar, ele não sabe o que ele quer. Exatamente. Isso acontece demais. Ele chega com aquela cara igual as crianças chegam para nós aqui, ele chega e fala assim, me surpreenda. Faça algo que realmente eu não vá ter mais dor de cabeça. Tira a minha dor. Como se tu fosse um mágico. Não, tira a minha dor. Cara, aí o cara, ele fala do que aconteceu, do que deu de errado, do problema, desabafo. Então entra a questão de psicologia. Eu tenho que falar, meu amigo, mas espera aí. Se você não sabe o que realmente você quer, qualquer lugar serve. Então, nem eu consigo te ajudar. Exatamente, para quem tá perdido, qualquer caminho faz sentido. Então me fala como é que é a tua operação. Então você começa um relacionamento. Mas também não é do dia pra noite. Chegar, pá, pum, tal. Então, esse tipo de coisa eu só vou saber para você que já comeu poeira, que já tem vivência e tal. E é isso que falta no mercado. É o que eu sinto mais dificuldade, inclusive para as pessoas da minha equipe de suporte, que é o que eu sempre falo. Por mais que eu passe algumas coisas, vocês precisam ver, vocês precisam ter a experiência de vocês. Precisam se inteirar, precisam sentir, botar o pé na água, medir a febre. Precisa passar um pouco, comer esse quilo de sal, né, que a gente comenta. Sim. Mas precisa passar por isso para tá entendendo. Cara, tu falou um negócio do cliente dizer isso daí, né? Me surpreenda. Essa atitude de muitas vezes ele mesmo não saber o que ele quer e esperar um milagre enorme por parte das empresas, né? E acabar desconsiderando totalmente que é principalmente o posicionamento dele que faz com que a empresa possa surpreendê-lo ou não. Né? Verdade. Eu vejo assim, é uma linha muito fina de você gerar uma expectativa que você não possa suprir. O agronegócio, diferente de outros segmentos, é diferente de você chegar e vender um tênis de uma marca consolidada e entregou. O agronegócio é serviço. Com certeza. Então tudo que você fala, você cumpre. Quando você não cumpre, é uma linha fina para gerar para quebrar essa expectativa do teu cliente. Então, eu sempre falo, na dúvida, fala a verdade. Com certeza. Tenho, não tenho, sei, não sei, faço, não faço. Não adianta falar uma mentira para agradar o cliente, que no agro não permite isso. Não, o agro ele precisa dessa assertividade, dessa clareza, essa sinceridade, né? Um exemplo prático que eu sempre falo, MAP. Certo. O cara quer comprar MAP barato. Eu sempre falo, cara, MAP barato, você quer um enxertado, eu consigo para você. Eu encho ele de calcário, coloco e você vê o que vai dar na tua produção. Eu não sei o que você vai plantar, porque você está falando de preço, cara, eu não entendi, eu não sei que cultivo que se faz, aonde que você vai, então me dê a oportunidade de te ouvir, o que você quer fazer, cara. Gosta de contar preço, tem um investir na internet, mas vamos contar dólar. Eu sempre falo para os meus vendedores. A Brutus, ela tem esse feeling de atendimento, né, com o cliente, de buscar essa necessidade dele, para qual cultura ele vai estar atuando. Vocês têm esse direcionamento também, apesar de que dentro desse mercado, né, o pessoal é muito assim, qual que é o preço de tal produto, qual que é o preço disso. A maioria dos intermediadores não fazem isso que você faz. São os caras que vão direto no preço, tem o mais barato, tem o volume aqui, e você já tenta não, você já parte para um direcionamento de atendimento totalmente diferente. Tem uns caras que eu sempre falo, inclusive ontem estavam numa reunião,
Essa reunião que a gente tava almoçando, que a minha esposa falou que era uma meia-noite, eu tava fazendo uma reunião. Porque lá na China, Dubai, o horário é diferente. Sim. Né? E... Até por isso que tu não para quase, né? Tem isso daí. Ele tá falando que o Gerando quase não para. E não para mesmo. O celular dele tá vibrando aqui. Daqui a pouco ele pega. Aí eu tava falando assim, aquelas pedidos que os caras querem comprar milhões de toneladas, mas não sei o que, as pessoas não têm a capacidade até de fazer conta. Teve uma vez um intermediador que eu tava até auxiliando ele. Eu falei assim, cara, para comprar esse volume de ureia, a gente sabe os players que tem no mercado. Se é um cara novo e tá comprando de mim, que sou uma revenda, esse volume tá muito fora. Entendeu? Esse cara, para ele ter isso daqui, ele não vai vender a casa, todo o patrimônio, para comprar um lote de ureia, por exemplo. Ele pega um voo, vai em Dubai, negocia direto papel, já tem garantias bancárias, SBLC, cadastro. Tava na cara que era golpe. Só que as pessoas não conhecem o processo, não se especializam, não sabem para quem que vai vender, não entendem de logística de cadência de porto, não entende de cadência diária, então isso já vê que é fake news. E eu digo, cara, eu não perco tempo com esse negócio, porque você tem que entender. E para você chegar num determinado padrão, você tem que se especializar, você tem que buscar o curso do Natan, você tem que ir para mentoria, você tem que pegar um engenheiro agrônomo e entender um pouquinho do cultivo do cara. Existe um tempo de preparo e as pessoas não querem se submeter a isso. Que é o princípio da honra, que eu acho. Não, isso com certeza. Meu pai sempre falou, começa de baixo, né? Vamos comer esse 1 quilo de sal primeiro para poder entender. Vamos andar com quem... Eu sempre falo que esse network que a gente faz, né? Porque isso aqui que a gente faz é network, a gente promove isso, a gente sempre tá ligado nessa ponta, porque é o que faz o nosso negócio girar. Mas tu tendo começado nesse negócio há 5 anos, tu começou de peito. Eu quero te fazer uma pergunta. Onde é que tu aprendeu? Foi na prática, 100% errando, tomando paulada de tudo quanto é lado, até pegar o fio da meada para poder fazer o negócio rodar? Ou tu teve base, ou tu teve comeu esse 1 quilo de sal antes aí para que tu pudesse começar? Como que foi o teu começo, nesse mercado agora? Foi algo assim tão marcante que minha esposa tá aqui atrás, ela pode confirmar isso. Eu fiquei 3 anos pagando para trabalhar. 3 anos pagando. 3 anos pagando para trabalhar mesmo, desde roubo de carga, desde recusa de material, desde falar algo para o cliente e não poder voltar atrás que tinha travado o dólar, desde de não atentar num pequeno detalhe. Eu fiquei 3 anos se lascando para trabalhar. 3 anos se lascando. Pagando para trabalhar. E o dia, não porque você está aqui. Teve um dia que eu levei uma colaboradora minha e eu falei, eu já fui em vários outros treinamentos e a entrega que você fez no teu primeiro curso, de cara, isso é uma realidade do mercado que os caras estão falando aqui. Não é motivacional, não é uma realidade de mercado aplicada, porque eu vivi isso. Entendeu? Então, às vezes, você cobrar lá Pô, que show. X mil... Não, é uma verdade, eu até quero te testemunhar isso, porque eu vi uma verdade no teu conteúdo. Então, se as pessoas entendessem isso e se capacitassem antes, o que elas... Se pega um cara corajoso, porque é fácil, cara, você tem coragem, você tem que meter a cara. Sim, é bom você meter a cara, mas se você aprender um pouco antes, você falar com algumas pessoas antes, não é melhor uma carga de uma carreta de 32, um rodotrem de fertilizante ser roubada, ou você devolver, você ter prejuízo, ou pagar um treinamento e você aprender como tá falando? É sobre isso que funciona a vida. Gianone, sabe? Cara, é legal escutar tudo isso, né? Porque assim, quando você fala, passei 3 anos pagando para trabalhar. Quando eu entrei nesse mercado do agronegócio em 2012, que até então eu só conhecia o mercado porque eu ia com meu pai para os ramais perto da minha cidade para poder jogar bola, e daí o pessoal do campo chutava a bola no meio do milharal, no meio do soja, a gente tinha que buscar. Era por isso que eu conhecia a soja. Em 2012, quando eu conheci esse mercado, cara, não entendia nada, absolutamente nada. Só que eu tive várias pessoas do meu lado que puderam me ajudar a compreender como que o mercado podia rodar, como que as coisas aconteciam, como que era o comportamento, como que... Não é somente o ato de vender, comercializar, a parte prática do negócio, não, é tudo. É o cenário completo.
E isso realmente tem momentos que você não encontra esse tipo de conteúdo, você não encontra esse tipo de informação de forma gratuita na internet. Você não encontra isso daí. E nem em faculdade. E nem em faculdade, piorou, entendeu? A faculdade não vai te entregar isso daqui, Sim, né? sim. Tem todo esse lado. E tu falando que ficou 3 anos, cara, eu passei por... Eu vou colocar assim, que pagando para trabalhar de verdade, eu acho que eu passei por uns 5 anos nesse mercado. Só que eu passei por 5 anos, Jerônimo, porque eu realmente, até então, eu não sabia onde que eu poderia chegar ou aquilo que eu gostaria de fazer, né? Até a gente entender o nosso valor, saber aquilo que a gente pode estar entregando e como que a gente pode estar auxiliando a vida de outras pessoas, né? Se posicionar no mercado, né? Exato, exatamente. Se posicionar no mercado. Isso é algo que você fez também, né? Sim. Você teve que fazer isso daí também de uma forma massiva para que você pudesse alcançar aquilo que você alcançou hoje também, né? Saber dizer não, né? Só, eu sei o que eu tô fazendo, sei o que eu tô vendendo, sei meu potencial e vou falar a verdade. O mercado é livre. Uhum. Outra coisa que o intermediador inexperiente faz, o cliente é meu cliente, minha carteira. Cara, Isso aí não existe. Você vai comprar aqui nessa farmácia, se você quiser comprar na outra, o problema é teu. cara, cliente é do mercado, meu amigo. Cliente é do Exatamente. mercado, não vem com essa. E, cara do céu, conclui, depois eu vou fazer mais um comentário. Então, se o cliente vai comprar para mim é porque alguma relevância naquele determinado produto, é interessante eu fazer com ele. Show. Entendeu? É um mercado muito grande, você não consegue abraçar tudo. Entende? Só que quem faz daí é aquele empreendedor que não passou esses 5 anos pagando para trabalhar e ele tem a cabeça do funcionário. Exato. Porque qualquer dorzinha ele já tá, tipo, se espremendo. Cara, é sacrifício. É difícil para fazer o negócio acontecer. E sabe qual que é o lance do agro também, Jerônimo? O pessoal olha muito pro volume. Se surpreende com o volumão. Sim. Eu não é desse jeito. Desse jeito. Cara, acho que não, é o volume. É o volume. Olha 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 a margem. Olha o volume, olha o volume, olha o volume, olha a margem. Então, lógico, as duas pontas ganham, certo? As duas pontas vão ganhar. Só que também você não pode ser iludido de acreditar que tudo está sendo excelente, se sujeitar a riscos gigantescos também. E um cara com inexperiente dentro desse mercado, ele pode cometer muito erro por se encantar com esse tipo de situação também, que eu tenho certeza que acontece. Com certeza. Porque a pessoa, quando entra no mercado, geralmente ela vai ter uma aspiração. O que inspira aquela pessoa a querer intermediar no negócio? O que inspira eu virar um concorrente do Natan? Uhum. Eu sempre falo com o meu pastor que hoje eu estar dentro do agronegócio é a graça de Deus. Você fazer o que eu faço, você estudou, você tem capacidade, você tem uma noção melhor. Uhum. Agora, eu, Jerônimo, vindo desse negócio é graça. Porque a logística está numa ponta de entrega. Não está numa ponta entre produtor e intermediador lá fora. Então, quando eu falo para as pessoas que eu sou um milagre, eu sou um cara muito agraciado. Que bom. Eu sou muito grato por estar com você aqui. Eu gosto de vibrar nessa energia. Isso é legal. Mas as pessoas não querem se submeter a isso. Pagar esse preço, né? Não querem pagar o preço. E sabendo que Deus é tão bom que Ele coloca facilitadores para nós, só que nós não queremos ver. Que eu falo, o mal, ele tripudia na nossa ignorância. Ignorância, não se ofenda. Ignorância é tudo que você não sabe, Natan. Uhum. Ó, eu não sei andar aqui, cara, eu vou perguntar. Você tá... Ignorância, não sei se do latim, do grego, a palavra correta, é você saber o que está fazendo. Com certeza. Se você der um copo de coca e um copo de café e falar pro cara, isso aqui é uma coca sem gás e é um copo de café, o cara nunca experimentou café nem coca, ele vai dizer, não, beleza, bacana. Ok, agora para quem experimentou, sabe que não é desse jeito. Conhecimento puro, é justo. Entendeu? Então, começa por aí e depois tem a parte prática. A parte prática é processo, é você aguentar pressão, você saber lidar, é você ficar 24 horas preocupado com a operação porque quer entregar com excelência pro teu cliente, entendeu? É você pensar no futuro melhor, você desfrutar e basicamente é esse trabalho do intermediador que eu tento explicar, porém meio sem tempo. Uhum. Até fico feliz de você questionar isso daí, porque é o que a gente vive. Mas, Jonathan, eu questiono por quê? É uma vertente de negócio que cresceu muito nos últimos anos, cresceu demais essa vertente de intermediação de produtos, de processos dentro do agronegócio. Isso foi um boom, principalmente depois da pandemia, né? Cresceu demais, até como você mesmo citou antes.
E tu comentando esse lance do profissional aguentar pressão, do profissional ter que estar interessado em estar entregando essa excelência para o cliente, ficar acompanhando essa operação, em estar em cima, em estar o tempo todo ali ligado naquilo que está acontecendo. O que eu mais vejo dentro desse nosso cenário, né, é que a leva de pessoas que está vindo para o mercado, ela não tem o mesmo comprometimento que a gente via há um tempo atrás. Esse comprometimento acabou baixando bastante. Diminuiu muito, de verdade mesmo, né? Apesar de a gente ter ferramenta, ter maneiras mais fáceis de se concretizar uma venda, de se concretizar um negócio, de fazer as coisas rodarem, esse comprometimento em estar executando algo por uma empresa ou assumir a responsabilidade por uma carteira, né, ter essa responsabilidade nas mãos, o pessoal não quer pegar. O pessoal não quer, não está disposto, né? Então, assim, esse trabalho que a gente faz, de estar aqui hoje conversando, de estar na internet trocando essa ideia, de estar levando esse conteúdo para o pessoal, não é somente na intenção de tornar isso aqui algo interativo, mas é entregar algo que é a realidade, aquilo que está acontecendo. Então, se o mercado continuar desse jeito, onde é que vai parar? Entendeu? O grande problema hoje da maioria das empresas é comunicação em pessoas. Exato, cara. Comunicação em pessoas. Comunicação tu consegue resolver, cara, mas agora pessoas. Não tem mão de obra. Não tem. Tá faltando, cara. Tá faltando gente interessada. E falta muita mão de obra em todos os aspectos, de pessoas para você confiar, das pessoas. Não tô falando do Brasil, aqui, cidade de caçador, não tô falando de nível mundo, cara. As pessoas, até com a internet. As pessoas querem ser youtuber, mas eles acham que a internet é chegar e instalar o dedo, Você tá louco. Viralizar e ganhar milhões, que nem o fulano, e comprar carro importado, e favela venceu. Não funciona assim, cara. Não, cara. Não funciona. Você pode ter certeza que esse cara que tá falando aí que venceu, meu amigo, ele trabalhou muito para ele vencer, meu amigo. Exatamente. Ele ralou bastante. Então, eu vejo, cara, que pro mercado, cara, um dos primeiros questionamentos que você fez, o mercado tá voltando ao normal. Porque tá saindo essas pessoas que bagunçaram o mercado. Isso em todos os setores, né? Não vou nem falar só no agro, tá? Pessoal, vou tentar a sorte, é o famoso Jaque. Uma vez Jaque? É o Jaque. Jaque não deu certo, vou virar vendedor. Jaque não deu certo, vou virar vendedor. Sacanagem. Jaque não arrumei emprego, vou virar vendedor. Só que, cara, o vendedor é o cara que tem que ser o mais capacitado. O cara tem que conhecer do porteiro da empresa. Com certeza. Até a vida do presidente, cara. O cara que tá vendendo a empresa, representando. Quando o cara não tem da informação, ali ele já peca, cara. Exato. Ali ele já peca. Se a gente for pegar essa analogia, né, já que nada deu certo, eu vou virar vendedor, né? Vou pegar isso daí porque o que mais a gente vê dentro do mercado, no geral, né, é o pai e a mãe falando assim, arruma um serviço pro meu filho, nem que seja de vendedor. Né? Arruma um serviço aí pro meu filho, nem que seja de vendedor. Meio banalizando, né? Pelo contrário, né? Mas vamos pensar assim, cara, esse vendedor, né, cara, eu trabalho com capacitação em vendas no agronegócio. Cara, se for pegar qualquer outra vertente, qualquer outro assunto, para que eu pudesse me encontrar com o Geroni aqui em Caçador hoje, eu tive que te vender uma ideia. Certo? Para que o Geroni pudesse estar em Brasília daqui um dia, que você vai para Brasília ainda? Amanhã vai para Brasília? Alguém vendeu uma ideia para você para que você estivesse em Brasília. Sim. Certo? Para que você pudesse estar fazendo a tua comercialização ou estar iniciando a tua empresa, tu teve que vender a ideia para um cliente, inicialmente, que não sabia como que as coisas iam acontecer, certo? Então, o vendedor nada mais é do que uma pessoa que vende ideias, e isso você faz o tempo todo. Quando você pede um favor para alguém, você está vendendo uma ideia. Quando você está se posicionando, você está vendendo uma ideia. Quando você está numa roda de amigos, conversando, dialogando sobre um assunto que você entende, você está vendendo uma ideia. Então, cara, qual que é o preconceito do cara? A única diferença é o quê? É que por trás daquela ideia que o vendedor que a gente conhece está vendendo, né, existe um produto, existe um serviço. E o mínimo que ele tem que fazer é aliar essa ideia à necessidade que o cliente tem. Essa é a prioridade. Cara, qual que é a dificuldade disso? Na entrelinha é muito simples, né, cara? Mas, pô, tem uma dificuldade gigantesca da galera entender que se você não se interessar pela pessoa que está na sua frente, se você não fizer por ela,
se você não for realmente empático por aquilo que está acontecendo, ou realmente ter empatia e ter vontade de resolver problemas ou entregar a solução, cara, tu não vende. E ser vendedor é algo humano, cara. É de todo mundo. Começa em casa. Começa em casa, velho. Meu filho, tem que... A venda é uma versão minha. Não é essa a tradução, mas venda é igual me convence. Me convence. Eu tenho meu filho de 4 anos em casa. Eu tenho que convencer de algumas coisas. Como é que é o nome dele? O Gael. O Gael. É o Gael e o Euron. O mais novinho, o Gael. O mais novo é o Gael e o mais velho é o Euron. Euron. Eu tenho que convencer, porque o Gael ele é o mais águia, entendeu? E o convence o Euron. Então eu tenho a questão da... O Gael é o mais ligeiro. É o mais ligeiro, o mais novo é o mais ligeiro. Ele que é o líder do banco. Então eu convenço o Gael, o outro vai no... É ele que influencia. É ele que influencia. Sacanagem. Eu tenho que convencer o Gael de algumas coisas para ele fazer algumas coisas por mim. Começa em casa, ou seja, o ato de negociar, porque ele já, chamou atenção esse carro aqui. Cara, eu gostei desse carro. O cara que veio me atender, eu só quero que o cara me convença que o que eu gostei tem relevância para mim, é um custo-benefício para mim. E, consequentemente, isso, quanto mais em escala você faz, mais você monetiza. Com certeza. Mais você monetiza. É isso que as pessoas não entendem. Então, o cara que é bom, que se garante que passou pelo... Como é que é aquela dinâmica da brasa, que você coloca a galera na brasa lá? O Firewalker. Firewalker. Cara, quando passou por aquilo ali, cara, você não tem pra ninguém, cara. Não tem mesmo. Entendeu? Não tem mesmo. É uma coisa simples de se fazer, e às vezes eu fico falando, cara, às vezes, claro, não vou dizer que ficar sem dinheiro não seja uma questão natural de qualquer um. Mesmo no agro. Daqui a pouco você tá com 1 milhão, daqui a pouco você tá com 1 milhão negativo, daqui a pouco você tá... É assim. Desse tipo. É desse jeito aí. Mas é tão fácil ganhar dinheiro hoje, cara. Tá tão fácil, né? Natan, pensa como é que não era na época do seu pai. Hoje, pra mim estar aqui com você, nós se comunicamos via WhatsApp, se encontramos 2, 3 vezes, mas nosso relacionamento continua. Sim, a distância. Cara, eu já filtrei, já fiz toda a compliance via telefone, via internet. A hora que eu tô indo lá, eu vou indo lá pra fechar negócio, cara. Sim. O pessoal, porque você tá cheio de compromisso, cara. Olha, hoje a gente tá aqui, você tá pegando no meio do caminho que eu tô passando por aqui, tô indo a Curitiba, amanhã tem um voo, você tem tua rotina. Cara, mas já tá tudo certo. E aí, essas oportunidades que as pessoas não têm, porque as pessoas não se relacionam, não convencem, não performam. E isso é para qualquer negócio, seja para uma loja de carro, seja para um vendedor de água, seja para qualquer situação. E é carente no agronegócio isso daí, cara. Muito carente. Eu falo pro pessoal lá no escritório, pessoal, esquece números. A nossa meta não é baseada em números. Não adianta fazer uma venda de 1 bi, né? Sabendo que a gente tem números para performar, porque o risco de 1 bi é muito maior do que uma venda de 100 mil, por exemplo. Exatamente. O que você prefere? Você prefere uma venda de 100 mil que está te entregando 100 mil, vamos colocar 1 milhão, uma venda de 1 milhão que está te entregando 30% de margem, né? Está te colocando 30% de margem, ou você prefere vender, sei lá, que seja aí, eu falei 1 milhão, que tu vender 5 milhões, aí que seja com 5% de margem, com 3% de margem, né? O que tu tá preferindo fazer? Né? Exato. Logicamente, você tem que olhar para esses números, né? Tem que olhar para a essência do negócio. E quando você entra em vendas, dentro desse mercado aqui, já aconteceu isso contigo também, do mercado meio que dar uma segurada nas informações para você, para não te dar, para não te entregar tudo. É como se a galera não quisesse passar essa informação para frente. Você já sentiu isso? Já. É por isso que eu busquei o mercado internacional. Porque lá fora o pessoal passa. Que lá fora eu sei que não existe mentira, porque eu sei quem está comprando lá fora. Cara, é incrível, é incrível, porque tu me falando isso me faz voltar lá atrás, porque quando eu era interessado em entender como que se formava um preço, para poder entender como que as coisas aconteciam, para poder entender qual que era o processo por trás, o pessoal falava assim, ó, aqui não está na tua alçada, você não precisa saber disso aqui. Eu falo, cara, mas isso faz parte da formação de quem trabalha com atendimento. Faz parte, tudo bem, tem informações que eu acho que não cabem, concordo, tem informação que eu acho que vou dizer assim, é particular da empresa, depende, é para ela isso daqui, mas, cara, negar o conhecimento, negar esse passar de informações, negar o ensino, entendeu? Que é o que faz o profissional evoluir, que é o que faz esse profissional performar de uma forma diferente. Cara, eu já vivi muito isso dentro do mercado, eu não sei como é que foi pra ti. Isso daí. Quantas vezes você já bateu nesse ferro frio?
né? Não, demais. Durante esses 3 anos eu atirava para tudo que é lado. Por isso que eu não tinha assertividade. Porque eu não sabia. Então eu levava uma queimada. Cara, agora eu entendi. Aprendi na dor. Entende? Mas é isso que eu tô tentando explicar aqui para você, que hoje em dia existe tanta facilidade que o mais difícil é você aprender a ler. O resto tá escrito. Exato. É? Exatamente. E vou ser pretensioso numa frase, Natan, que você pode até analisar. Quando você tem intencionalidade, eu nunca vou levar com pretensão. O dia que o produtor rural, a sua geração, filhos, netos, saber o que nós intermediadores fazemos, eles eliminam uma cadeia e dominam a situação mundial do negócio, cara. Guarde isso. O dia que o produtor rural, os filhos do produtor rural, tiver esse conhecimento Da cadeia, conhecimento de engenharia agrônoma, conhecimento do que você está aplicando. E eu não estou falando isso para fazer demagogia para você, eu estou falando de uma situação real que eu vivo. Cara, eles dominam a situação mundial, o conhecimento. Isso já acontece. Só que acontece em cenários digamos, onde tem uma discrepância muito grande, sabe? Então você vai pegar cenário Mato Grosso, MS, Bahia, tu vai para essas regiões onde tem um avanço do agronegócio, uma expansão do agronegócio tão grande, tão forte, né? Produtores que não são produtores, que são grandes empresários rurais. Esse cara entende a cadeia de uma forma e sim, ele vai começar cada vez mais a dificultar a vida de quem é vendedor na ponta. Vendedor da revenda, se não acompanhar esse ritmo. Exatamente. Entendeu? Tem que estar acompanhando, tem que estar interagindo, tem que estar inteirado, acessando mais informação. É isso que a gente sempre procura levar para o pessoal. Gente, capacite-se, conheça. Cara, igual a gente comentou aquela hora, eu estava lá no Maranhão, eu fui para Rondônia, eu voltei para o Paraná e estava lá na Bahia, voltei para Cuiabá. Então, cara, a gente roda o Brasil inteiro e as realidades são muito, dependendo da linha que você pega, são muito similares, dependendo para onde você pega é muito diferente. Então, você vai bater aqui em Santa Catarina, aquilo que o Brasil produz no país inteiro, aquilo que é produzido no país inteiro, tu encontra dentro de Santa Catarina. Verdade. Você encontra essa produção dentro de Santa Catarina. Agora, tu parte para cima, já é uma visão totalmente diferente de mercado. Né? Sim. Uma visão muito grande, né? Cara, a extensão territorial é grande demais. E faltam pessoas que levam essas informações a público para poder fazer com que o profissional que está na ponta conheça um pouco mais. Essa é a nossa intenção. E é isso que eu vejo que você faz também dentro do teu perfil, né? Você apresenta um pouco da sua realidade dentro também no Instagram, né? Sim, lá eu ainda tô com falta de tempo de colocar conteúdo lá. Até acredito que era esse ano, a gente começou um projeto que eu não tive tempo, não tive alguém capacitado para realmente fazer isso que você está me fazendo aqui. Mas acho que a partir do final desse ano vamos ter bastante novidade lá, vamos começar a explicar uma realidade de mercado e a base do intermediador, né? Entender de tributação. Eu ia perguntar isso para ti, por onde que, pra galera que quer começar, ou que tem interesse em estar indo para essa área da intermediação dos negócios dentro do nosso mercado, dentro do agro, por qual caminho ela tem que ir? Qual que é o caminho? Qual que é, assim, talvez ali as primeiras migalhas que ela tem que pegar, as primeiras gramas de sal ali que ela tem que consumir para poder pegar bem o fio da meada para poder desenrolar depois? Dentro do mercado que eu atuo, que é o mercado internacional, o mercado de grande massa, digamos assim, de fertilizantes, que são 1.000 toneladas para cima, né? Acho que esquentou um pouquinho. Eu posso dizer assim que ele tem que ter um conhecimento básico da cadeia logística, né? Logística de transporte, logística portuária, tributação, quais são os incentivos fiscais, desconto, não desconto, para ele poder fazer o cálculo de preço. E ter um conhecimento de engenharia agronômica, né? Com certeza. Porque eles têm que saber, ureia, para que serve ureia? Não adianta o cara é o maior produtor de soja, o cara tem uma cotação de 2.000 toneladas de ureia. Cara, então alguma coisa
tá um pouco discrepante, né? Então, Sim. eu tô falando do básico para ele entender. Porque o produtor, ele sabe muito porque ele sabe o que ele quer. Então, ele dá uma aula para qualquer... Você sabe que você é engenheiro agrônomo, produtor... Eu tenho meu sogro que é produtor. Cara, ele dobra e põe no bolso. Dobra e põe no bolso, ele sabe que ele só quer comprar, ele só quer te testar para você saber. Mas você precisa ter pelo menos um mínimo de noção para dar o menor preço possível para ele, né? Para você entrar. E é aquele negócio. Eu quero ganhar comissão, eu tenho que ganhar minha margem. Não esqueça que eu fiquei 3 anos pagando para trabalhar. O pagando para trabalhar é abrindo mão de margem, é dando carga para o cara experimentar e nunca mais o comprou. Nossa, cara. Entendeu? Envolve nisso daí, não é só levando ré. Então... Até aproveitando, né? A gente tá em Caçador aqui, eu tava fazendo um trabalho com o pessoal da Agroplantas aqui de Caçador. Abraço aí pro Edu Bueno e pro seu Antônio, aqui da Agroplantas de Caçador. E o Edu tá comentando assim, Natan, nós temos hoje no mercado de tomate, né? Na relação de mudas, né? Tem, digamos, o pé franco, né, que eles chamam aqui, e tem o porta-enxerto, né? Então são custos diferentes. Então o pé franco tem um custo muito mais baixo em relação ao porta-enxerto, mas a capacidade de produção de uma muda enxertada é totalmente diferente daquela franca, certo? Da muda original. E o Eduardo comentando assim, ó, cara, a gente estava numa vertente, estava olhando para um caminho e a gente teve que pontuar. Cara, ou eu dou o passo, me arrisco e faço as coisas acontecerem, ou a gente vai continuar na mesmice. Então eu preciso fazer diferente. Tanto é que hoje eles praticamente dominam o mercado de muda de tomate dentro dessa região aqui. E eles alavancaram de uma forma gritante. Mas qual foi o preço que o Edu pagou? Ele falou assim, Natan, eu tive situação onde eu tinha que... O produtor, por custo, ele não queria experimentar. Por custo, ele não queria fazer. Ele pagou o preço. Toma a bandeja aqui, vai lá e experimenta. Pega um pouco aqui, vai lá e experimenta, prova, entendeu? Faça isso aqui, entendeu? Pega aqui, vai lá e faça. Assim como tu teve que abrir mão também, cara, no começo eu também tive que abrir mão. Pô, vem aqui, faz tal coisa pra mim. Quanto que é? Não é nada. De graça, entende? Vou lá pra poder mostrar o trabalho. Cara, isso acontece demais. Então, isso faz parte, porque hoje nós estamos aqui. Hoje, tô em casa, esposa e tal, colhendo os frutos de 5 anos atrás. Mas minha esposa está ali, ela sabe a dor e os sacrifícios, as humilhações, os choros, as angústias que vocês passaram, né? Que nós passamos. Eu posso dizer assim, que todo casal tem problemas. E um dos maiores gargalos de todo casal é a questão financeira. Com certeza, eu já passei por isso também e concordo plenamente contigo. E pode ter certeza, quando você tem uma mulher posicionada, pode ter todos os defeitos. A gente nunca brigou por causa de dinheiro. Porque ela me conheceu, eu lembro que no começo a gente falou, ela me conheceu sabendo o que eu estava fazendo. Eu não sempre falei a verdade, ela viu, tanto é que ela viu, o Jerônimo não trabalha, mas ela não liga porque ela sabe que o propósito que eu tenho por detrás disso, né, o porquê, porque ela me conheceu, assim, então ela respeita, viemos de uma família simples, então fica muito mais fácil. Hoje, quem vem de fora, acho que a gente tá se pagando. Entendeu? Minha esposa de carro, veio de BMW, mas ninguém sabe. E isso a gente já tá de plano de fazer em outro segmento, porque a gente não para. A gente tá aqui, daqui a pouco a gente já quer estar do outro lado, mas o preço é o mesmo, Natan. É mesmo. As mesmas histórias de inspirações, acreditem. E quando você fala que você vai passar, como é que é pela brasa lá que você falou do nome? O Firewalker. O Firewalker, quando você vai atravessar o Firewalker, são poucos que atravessam lá sem dizer ai ai, sem reclamar vibrante. Exato. São poucos. São poucos. Entendeu? Então, o fertilizante é um mercado de poucos, um mercado de pequeno, onde as pessoas dominam o negócio, mas tem muita oportunidade. Falta mão de obra, trabalho não falta, basta qualificar, cair para dentro. Inclusive a Brutus está de portas abertas lá. Pô, ia perguntar isso agora, mas fico feliz que já tenha comentado, cara. Não, a gente está buscando buscar vendedores dentro dessa visão nossa, digamos, da minha visão, disso que eu estou explanando aqui, é o que vocês vão ouvir. Se vocês forem falar com alguém lá dentro do escritório, o Girone tem essa pegada, tem essa cultura, porque vai chegar lá. Porque é o que eu acredito, é o que eu vivo. Eu não posso passar algo que eu não sei. Às vezes tua experiência pode ser diferente. É o que eu sempre falo. Perfeito, irmão. O mesmo deserto que Jesus
levou 40 dias para atravessar, o povo de Moisés levou 40 anos. Mas o deserto é o mesmo. Então o tempo e o propósito e o esforço de cada um é que vai fazer quando que você vai colher resultados. Pode colher resultado em um mês. Exato. Pode colher resultado em 10 anos, então, mas você tem que concluir. Exato. Entende? Então, tá de portas abertas, questão de representações, tem a questão dos clubes de benefícios, que é a nossa menina dos olhos, que vai estar legal aí, que é um clube de benefícios para produtores rurais, né? Que ele pode escolher um mix de serviços, pagando uma mensalidade por mês. Tem a questão logística de maquinários, caminhões, para transportar da roça até o silo, da roça até onde vai realmente fazer a questão da armazenagem. A gente entende essa cadeia, então fez isso na dor do produtor, que é a dor do meu sogro, né, que é o pai da McKellen, se foi desenvolvido nisso, daí inclusive tem no nosso site. E tem a nossa revenda de fertilizantes, né, que é onde a gente tem um mapa, né, Paraná, Santa Catarina, faz as importações, recebe os portos de São Francisco, Paranaguá, Ipituba. O escritório fica aí? O escritório fica em Curitiba, e a filial em Santa Catarina. Eu fico em Santa Catarina porque eu moro ali em Ituporanga, né? Legal. Então eu fico na filial, a gente tem o escritório lá, fica no edifício Santo Ângelo, o escritório bem central, um escritório bem montado, a gente procura dar uma qualidade de vida para o nosso colaborador. Excelente. Devido aos estresses da pressão, que é a responsabilidade. Que não é fácil, né? Que não é fácil, então eu prezo muito por isso, tá? E Curitiba é o nosso centro canal, né? Porque é a capital do estado, onde se resolve tudo, que se engloba mais na questão jurídica, mais portuária, né? Despachante, esse tipo de coisa, que é onde fica o pessoal lá. É próximo de Paranaguá, né? Então isso, fica bem pertinho também. Isso, perfeito. Show de bola. Eu te fazer uma pergunta, mudando de saco para mala. Não mudando de saco para mala, que tu já pegou bem essa vertente aqui e tal. Sim. Qual que é a tua base? Deus. Família e trabalho. Show de bola. Acredito que essa é a base de boa parte dos brasileiros, né? A gente estava almoçando hoje, antes de começar o podcast aqui, o Geroni parou para poder fazer oração, fez uma oração bonita pra caramba. Eu falei, porra, né? Orou, falei, cara, orou profundo mesmo, entendeu? Aquela oração assim, não, meu Deus, obrigado. Não. Eu vou fazer uma oração de verdade mesmo, vou parar aqui, vou tirar meu tempo, vou fazer isso. Cara, e é louvável a gente ver que tu coloca isso à frente não somente digamos, na tua vida, mas você leva isso para dentro do teu negócio também, né? Sabe o que vocês me remeter? Muitas vezes o vendedor que não performa, não vende, ele não tem comida, ele não tem dinheiro para pagar o almoço. O cara indo com milhões, o cara... E eu já passei muito por isso. Então, quando eu vim ali para Ituporanga, que ali meu sogro é produtor, o pessoal do agro ele não passa fome. Eu tô falando do vendedor. Eu fui forjado naquele vendedor que eu tinha que vender para almoçar, Natan. Eu acredito. E quando eu não tive esse entendimento, quando eu sento na mesa e oro, é que a pior dor que eu acho no ser humano é a dor da fome. Cara, se eu falar pra ti que eu passei por isso, eu vou ser um grande mentiroso. Eu nunca passei, entendeu? Nunca passei por isso. Mas eu me coloco no teu lugar porque assim, eu já passei por dificuldade financeira, não a ponto de não conseguir comer, mas daquela coisa batendo na porta ali assim, tudo, você fala, puta merda, o que vai ser se eu não fizer isso aqui hoje? Entendeu? E você ter meio-dia para poder resolver o negócio, porque se você não resolver até meio-dia, não vai ter. Entendeu? Se não resolver em uma tarde, não vai ter janta, né? No meu caso não foi alimento e tudo, mas já passei por dificuldade financeira. Acredito que muitos aqui que estão escutando esse podcast aqui, essa entrevista, esse bate-papo que a gente está fazendo, essa troca de ideia, né? Já passaram por isso também. Mas mas eu falo para todo mundo assim, eu falo, cara, tu pede. Porque uma coisa eu garanto, porque se você pedir, velho, não adianta você pedir para Deus iluminar o caminho, você não está disposto a dar o passo, mas se você pedir e você conversar com ele, conversa, entendeu? Fala assim, Deus, o negócio é o seguinte, eu posso estar certo nesse caminho, eu posso estar indo errado nesse caminho. Se for para fazer dar certo, que faça dar. E se não for para dar certo, Deus, mas faça, mas que não dê mesmo, entendeu? Porque daí eu sei que você quer que eu tome outro rumo. E é desse jeito que eu converso. Porque eu sei que não vai vir uma resposta clara, escrita, né? Vai ser na base do sentimento ali.
Só que eu sempre peço, cara, me guia, porque eu preciso saber se eu tô no caminho certo. Se for para dar certo, que faça. Se for para não dar certo, que faça do mesmo jeito, entendeu? Que não aconteça. E concluindo o que você está falando, eu sempre fui grato. Sim. Talvez eu não orar, eu sempre fui grato por muito, tudo que Deus me deu, pelo sacrifício, que às vezes Deus nos coloca para a gente enxergar algumas outras coisas. Uhum. E quando volta naquele ditado, o mal ele tripudia na nossa ignorância. As pessoas têm mania de falar Deus, fulano e tal, santo, dogma, a crença que ele quer. Uhum. Nós servimos a um Deus que é o Deus do impossível, que causa milagre. Porra, velho. Mas o possível, o alcançável, nós temos que fazer. Exatamente. Senão, E esse tá na nossa alçada, pô. Aí que tá, aí Deus tá... Cara, tô te dando a oportunidade, só que você não tá enxergando, então pede discernimento e vai à luta, cara. Exato. Deus não quer que você passe fome, Deus não quer que você passe... Só que quando você não entender que Deus já abençoou você, que o preço já foi pago na cruz, você vai ficar sofrendo à toa. Exato, vai cara. à luta, arregaça a banca e já é teu, cara. Vamos pra cima. Deus abençoa o justo e o ímpio. É outra coisa que eu quero entrar. As pessoas dizem, não, mas eu não acho justo fazer isso na intermediação, acontece muito. O cara não me pagou comissão, não fez isso. Cara, a nossa justiça humana para Deus é um trapo de imundícia para Deus. Não existe um justo sequer. Entendeu? Se você estão causando injustiça com você, é lei da semeadura. Se for injusto com alguém lá atrás. Exato. Exato. Então, se eu devo pro Natan hoje, uma hora ou outra, eu vou ter que pagar o Natan. O mercado é pequeno. Ninguém vai te dar o balão. Então, cara, é energia, é vibração. Então, quando eu levei muito tempo, apanhei muito na vida para dizer que eu sou um cara teimoso. Hoje eu só avisei e vejo que, cara, a vida é simples. Você vira as pessoas que complicam. Tá ali, faz o curso, aprende, se submete àquela pessoa. Ninguém nasce monstro, ninguém nasce grande. Quem nasce grande é monstro. As pessoas começam numa cadência de escala. Exato. E, cara, é muita história pra contar, cara. E só tem que agradecer a Deus, aos amigos, a você, as pessoas que estão à nossa volta, entendendo nossa realidade e torcendo, para que prospere, porque entende o propósito nosso, que não é fazer impérios. Eu sempre falo, não quero construir império. Quero construir reino. Show. Entendeu? Show de bola. Tem uma diferença entre império e reino, e acho que essa é a nossa pegada, ajudar pessoas, fazer o negócio fluir e acontecer. É o teu propósito, né? É o teu propósito. É o meu também. Por isso que a gente se dá bem. Com certeza. Eu acho que a gente tem a mesma pegada. Então, assim, Deus coloca, eu acredito fielmente nisso, né? Que Deus coloca perto da gente aqueles que têm a mesma visão, que imaginam as mesmas coisas, né? Que tá na mesma toada, que batalha, que já sofreu, que sofre ainda, né? Mas que tá lá, que não desiste, que batalha, que corre atrás, que faz. Janone, para que a gente possa encaminhar, né, esse bate-papo nosso, que tá super legal, mas é aquela coisa, todo mundo tem, a gente tem as nossas agendas, tem os nossos compromissos, né? Até pra gente poder encerrar de uma maneira bonita aqui e tudo. Cara, qual que é a mensagem final que tu deixa? Eu vou dizer para quem está escutando isso daqui, quando a gente pensa assim, o que eu vou querer para o meu futuro, qual o caminho que eu devo seguir, que tipo de decisão que eu tenho que tomar, qual que é a mensagem do Gerone final para a galera que está escutando isso daqui, né? O espaço é teu agora, deixa aberto para ti, tá na tua mão. Amém. Assim, o que eu deixo para todas as áreas, seja pessoal, profissional, é o que está na Bíblia, cara. Você amar a Deus sobre todas as coisas, entender numa profundidade. Que não, se a Bíblia, eu não me recordo o livro que a Bíblia eu tenho para mim como um manual do ser humano. E volto a dizer, o difícil é você aprender a ler, o resto está tudo lá escrito. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento. Uma coisa básica. Se eu faço qualquer situação religiosa, que sou isso, aquilo, e não gosto do Natan. Eu não posso amar Deus odiando o Natan. Começa por aí. Começa por aí, já tá errado. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Cara, o primeiro mandamento é o mais difícil, né, cara? Não. E outra, as pessoas se esquecem. Amar o próximo como a mim mesmo. Eles fazem eu amar minha esposa, mas não fazem eu amar eu primeiro. As pessoas esquecem do merecimento.
Aham. Cara, Esquece muito disso mesmo. vamos aprofundar um pouquinho mais. No dia que você chegar lá, que o anjinho vai abrir o livro lá pra você, o que você fez na Terra, bonitão? Cara, eu fiz isso, aquilo, cara, mas a primeira missão que Deus te deu é amar a imagem e semelhança do Senhor. Quem é a imagem e semelhança do Senhor? Você. Ah, fulano é você, então você tem que amar você não se amou. Você se depreciou, você ficou triste, você usou droga, você quis se matar, você achou que você era feio, que você era isso. Cara, começa por aí, tá? Então, se você pegar os 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso e meditar nela, mano, espiritualmente, o que é ligado na terra é ligado no céu, você decola para qualquer coisa. Tendo esse sentimento dentro do teu coração, Deus vai colocando as pessoas certas do seu lado. Eu acredito fielmente nisso. Aí é só você voar, mano. Show de bola. Irmão, ó, de coração. Obrigado, tá, pelo papo, de verdade mesmo. Obrigado pela disponibilidade de tempo. O cara saiu lá de Tuporanga e tudo pra estar vindo pra Caçador, tá subindo pra Curitiba pra poder pegar voo. Sim. E nessa oportunidade a gente pôde trocar esse papo aqui que eu falo, agrega demais pra vida, agrega demais pra negócio, pra amizade, pra tudo, né? Então eu sempre gosto desse tipo de conversa porque é nessas conversas que eu sempre me renovo, que eu me construo, que eu relembro as bases, que eu reflito as minhas bases, entendeu? E eu me conecto com pessoas que têm as mesmas bases que a minha. Então, Giannone, de coração, obrigado por todo o suporte, por todo o apoio, né? Por a gente estar aqui, podendo conversar, trocando essa ideia foda pra caramba. Desejo pra você todo o sucesso do mundo, cara, tá? Que você possa realmente... Que você sempre conquiste aquilo que você deseja conquistar, mas que você, obviamente, que você possa abundar na vida de mais pessoas, porque esse é o teu propósito. E eu sei que é muito parecido com o meu também. Então, cara, sucesso pra ti, tá? Em breve vamos fazer uma ação juntos, hein? Mano, com certeza, vamos cara. mostrar que a gente fala e faz, né? A gente fala e faz. É assim que é no ar, tem que falar e fazer. Exatamente. E a gente não é homem de falar, a gente é homem de fazer, cara. Não tem esse negócio. A gente vai lá e faz. É isso. Conta comigo, obrigado por tudo. Tamo junto, Giannone. Pessoal que ficou até agora, cara, até o final, pra poder estar escutando esse podcast, que vai estar escutando a gente pelo YouTube, ou vai estar escutando a gente lá no Spotify também, ou nas outras plataformas aí. Gratidão mais uma vez, meus amigos. Sucesso na empreitada. Bom trabalho a todos. Vamos juntos. Valeu, até mais. Um abraço, pessoal. Valeu.